TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é segunda-feira, 3 de maio. E você vai ver nesta edição: homens são mortos a tiros em Araras. Com quase 20% da população vacinada, Petrópolis se mantém acima das médias nacional e do estado. Medidas restritivas em função da pandemia de Covid-19 são prorrogadas em Petrópolis. Polícias civil e militar realizam prisão em Vila Rica no sábado. Petrópolis recebe mais de 12 mil vacinas contra a Covid-19. Ação simbólica contra a volta às aulas é realizada em frente à Prefeitura de Petrópolis. Pouco mais de 100 dias após o início da campanha de imunização contra a Covid no Brasil, os primeiros sinais positivos começam a aparecer. Brasil recebe mais de 4 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Polícia Militar recebe 1 milhão de litros de combustível doado pela Secretaria de Fazenda. Começam inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. Cláudio Castro assume como governador do estado do Rio de Janeiro. Rede de atendimento do Cine ampliada através da reabertura de um posto no centro do Rio. Preço do leite sobe 2,3% em abril. Fim de semana é marcado pela reabertura de parques municipais. Agora, no Notícias do Dia. A noite do último sábado em Araras foi marcada pela violência. 2 homens foram mortos a tiros e um terceiro acabou ferido. A Polícia Civil investiga o caso. Na noite de sábado, dia 1º de maio, moradores da Alameda João Martins Freire, em Araras, se assustaram com disparos de arma de fogo no local e acionaram a polícia. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes se depararam com 2 homens de 25 e 40 anos que tinham sido mortos a tiros. Um terceiro homem, de 48 anos, ficou ferido, foi socorrido por parentes e encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde. De acordo com a polícia, as vítimas tinham inúmeras anotações criminais, entre elas por homicídio e roubo, e eram envolvidas com o tráfico de drogas da região. Diante disso, as autoridades acreditam que os assassinatos tenham sido motivados por uma disputa de território. Testemunhas contaram que os criminosos estavam a pé quando atiraram contra as vítimas, mas usavam capacetes para esconder suas identidades. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado. Vale lembrar que há 2 anos, uma troca de tiros entre facções criminosas rivais já tinha sido registrada no local. E ainda falando de criminalidade aqui na cidade, um homem foi agredido com socos e chutes e teve o carro, carteira, aparelho auditivo e outros pertences roubados por 3 bandidos. O crime ocorreu na noite de sábado no Duques. A vítima contou à polícia que saía de casa de familiares quando foi abordada pelos bandidos. Um deles estava armado. Após prestar depoimento, o homem precisou de atendimento médico por conta dos ferimentos que sofreu no rosto. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre as medidas restritivas adotadas aqui na cidade. A Prefeitura publicou no domingo um novo decreto prorrogando até o dia 19 de maio as medidas restritivas em função da pandemia de Covid-19. Olha só. Diante da prorrogação anunciada pelo município em decreto, continuam valendo a proibição da permanência de pessoas nas ruas entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã, o ingresso de ônibus e vans de excursão, o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança, pistas de dança e similares e a venda de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência e de postos de gasolina para consumo local. Apesar disso, as medidas de flexibilização adotadas no decreto publicado no dia 19 de abril permanecem. Entre elas estão o funcionamento do comércio de 9 horas da manhã às 8 da noite, de lanchonetes, bares e restaurantes das 7 da manhã às 10 da noite, de supermercados e similares das 6 da manhã às 10 da noite, dos polos de moda da Rua Teresa, Centro Histórico e Feirinha de Itaipava, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, das academias de ginástica, das 6 horas da manhã às 10 da noite e de atividades consideradas essenciais 24 horas por dia.
Além disso, neste fim de semana, os parques municipais voltaram a poder ser frequentados. Pontos turísticos, museus, bibliotecas, cinemas e teatros também estão autorizados a funcionar, desde que obedeçam às regras sanitárias estabelecidas no decreto. Neste domingo, Petrópolis recebeu mais 2 lotes de vacinas contra a Covid-19, totalizando mais de 12 mil doses. Os lotes das vacinas contra a Covid-19 que chegaram ontem na cidade são compostos por 1.040 doses referentes à segunda dose da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 11.080 referentes à primeira dose da vacina Fiocruz, Oxford AstraZeneca. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito interino Ingo Rames e o secretário de Saúde, Aloysio Barbosa Filho, anunciaram a chegada dos imunizantes e confirmaram também que todas as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina podem ficar despreocupadas. Todos os petropolitanos que foram vacinados em Petrópolis com a primeira dose, já temos a segunda dose reservada para esse público. Ou seja, todo mundo tem a segunda dose garantida aqui no município de Petrópolis. Doutor Aloysio Barbosa, vou passar mais detalhes para vocês. É importante que todos aqueles que tomarem a vacina em outro município procurem esse município de origem onde tomaram a primeira dose, para completar o seu esquema vacinal. Quando chegar o momento da sua faixa etária de tomar a vacina, não deixem de ir aos postos onde fez o cadastro para se vacinar. É muito importante que consigamos ampliar cada vez mais essa vacinação. A vacinação dos idosos a partir dos 60 anos seguiu normalmente nesta segunda-feira em 10 pontos de vacinação distribuídos nos 5 distritos. Para receber a vacina, os idosos devem estar cadastrados no site da Prefeitura. Pouco mais de 100 dias após o início da campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil, os primeiros sinais concretos de alento começam a aparecer. Em pessoas com idade entre 80 e 89 anos, as mortes pela doença caíram 16% entre a penúltima semana de janeiro e a primeira de abril. Houve um recuo de 13% em casos graves registrados nessa faixa etária. Nos idosos a partir de 90 anos, a queda na taxa de óbitos foi de 26% no mesmo período e de 17% no índice de infecções graves. Também houve redução na proporção de idosos a partir de 70 anos internados em UTIs no país, de 47,2% em janeiro para 27,8% em abril. E ainda falando sobre vacinação, neste fim de semana, o Brasil recebeu pouco mais de 4 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca por meio do consórcio COVAX Facility. No sábado, chegaram ao país 220.800 unidades e no domingo, 3.800.000. Os imunizantes foram produzidos por uma fábrica da farmacêutica na Coreia do Sul. No total, o contrato do governo com a Aliança Global prevê 42,5 milhões de doses até o fim de 2021. A pasta começou a distribuir também no fim de semana um lote com 6.900.000 vacinas, sendo 6.500.000 doses da Oxford e 420.000 da Coronavac. O governo tenta evitar, assim, a paralisação da campanha pelo país, que já atinge diversas cidades. Na última sexta-feira, a UJS Petrópolis, em conjunto com diversos segmentos da sociedade, como professores e estudantes, realizou uma ação simbólica em frente à Prefeitura de Petrópolis contra a autorização de volta às aulas emitida pelo prefeito interino Ingo Rames. Segundo Guilherme Freitas, presidente da UJS Petrópolis, esta decisão não é compatível com o momento pandêmico atual. O nosso posicionamento hoje, é que, primeiro, a UJS Petrópolis luta desde o princípio pela qualidade de ensino. E lamentamos principalmente de hoje os estudantes, os jovens da nossa cidade, não terem aulas presenciais, que afeta drasticamente a qualidade de ensino da juventude. Isso afetou no alto índice de evasão no Enem, no alto índice da qualidade de ensino, na evasão escolar. Só que hoje, perante a alta taxa de morte na nossa cidade, a alta taxa de contágio e a alta taxa de ocupação de leitos de UTI, nós da União da Juventude Socialista acreditamos que não seja o momento ideal para o retorno das aulas presenciais em nossa cidade. Nós, na última sexta-feira, realizamos um ato simbólico, na porta da Prefeitura de Petrópolis, ali na Avenida Queller, com a faixa escrito Ingo Rames, prefeito inimigo da educação. Porque nós consideramos que o prefeito, na semana em que o nosso país completa 400.000 mortes pelo coronavírus, oficialmente esse número, se torna inimigo da educação. O prefeito ele decreta, na semana que o nosso país completa esse número,
e que a nossa cidade se aproxima da taxa de 1.000 mortos, decretar o retorno das aulas presenciais é decretar o fechamento de caixões dos profissionais de educação, da juventude petropolitana, dos estudantes e principalmente dos seus familiares. E para isso, nós da UJS já protocolamos, tanto no gabinete do prefeito, no mês de março, tanto na Secretaria Municipal de Educação, tanto na Câmara Municipal para os vereadores e para a Comissão Municipal de Educação, presidida pelo vereador Yuri Moura, um documento da União da Juventude Socialista, junto com a UES, junto com a UBS, demonstrando a nossa indignação perante o retorno, um possível retorno que era previsto para o mês de abril e que se postergou para o mês de maio, que inclusive piorou o cenário de contágio na cidade e que hoje se torna cada vez mais irresponsável a atitude de retorno prematuro à sala de aula, né? Vale ressaltar que o desejo da União da Juventude Socialista para ontem seja que a população petropolitana em si seja vacinada para ontem. Os profissionais de educação, tanto professores, diretores, equipe pedagógica, merendeiras, faxineiros, tanto rodoviários, né, já que convivem com os estudantes para levar para o caminho da escola, sejam vacinados. Mas para isso, para o retorno presencial, tem que ter vacinação. E aí, Beth, existe a campanha, né, do CEP, do Simpro, uma campanha muito digna do retorno somente com a vacinação. Respeitamos, inclusive. A União da Juventude Socialista hoje tem um posicionamento de que, com o atraso do governo federal em repassar as vacinas para os municípios do nosso país, o retorno da sala de aula deveria ser medido entre a diminuição do nível do contágio, a diminuição da ocupação da taxa de UTI e a diminuição do número de mortes, coisa que em Petrópolis só triplicou o número. Então nós estamos junto com os estudantes, junto com a juventude e as entidades do movimento social, lutando, se articulando contra o retorno prematuro e criminoso do retorno à sala de aula presencial. E por isso nós fizemos aquele ato para denunciar que nenhum órgão oficial, né, nem o GT, nem o COMED, Conselho Municipal de Educação, nem os sindicatos e nem as entidades estudantis autorizaram o retorno às salas de aula. Né? O GD é formado por todas essas entidades que foram desrespeitadas pelo prefeito interino, não eleito para estar lá no cargo, para o retorno prematuro. E por isso a gente está lutando, junto com os estudantes, contra esse retorno. Obrigado. Segundo a dirigente da União Estadual dos Estudantes Secundaristas, Vitória Gonzaga Giovanni Rossi, a retomada das aulas é importante, desde que tomadas todas as medidas de segurança. Bom, nós somos totalmente a favor do volta às aulas, contanto que haja a vacinação dos profissionais de educação, para a gente poder dar uma diminuída no contágio. Uma sala de aula equivale a 30 alunos. Se nós dividimos em 15, porque vai ser opcional, então dividido em 15, com o distanciamento social, com a diminuição do contágio e com a vacinação dos profissionais de educação, dá para voltar às aulas com todas as medidas de segurança que nós podemos ter. Assim, para poder proteger os professores, os estudantes, os familiares, tanto dos professores e dos estudantes. Mais do que todos nós aqui, nós queremos voltar às aulas. Eu, como estudante, quero muito voltar às aulas, porém com todas as medidas de segurança possíveis que nós podemos obter, como distanciamento social, álcool em gel, uso de máscara, vacinação em massa para os professores, profissionais de educação. E eu acho que nós podemos voltar às aulas sim, contanto que haja diminuição do contágio e que o prefeito interino, que não foi nem eleito a prefeito, ele se responsabilize caso acontecer alguma coisa, tanto com os profissionais de educação, com os estudantes e com a família de ambas as partes. A prefeitura informa que 34 escolas foram vistoriadas até agora. Destas, 26 obtiveram o selo Escola Segura, que é pré-requisito para o início do funcionamento com modelo híbrido, com aulas online e presenciais. É importante lembrar que as unidades de ensino não podem obrigar a participação dos estudantes nas aulas presenciais, sendo direito dos pais e ou responsáveis fazer a opção, se assim preferirem, pela manutenção das aulas de maneira remota, como acontece atualmente. Petrópolis está neste momento na bandeira laranja, com risco moderado, na matriz de risco estadual. E você vai ver depois do intervalo. Com quase 20% da população vacinada, Petrópolis se mantém acima das médias nacional e do estado.
Polícia Militar recebe 1 milhão de litros de combustível doado pela Secretaria de Fazenda. Cláudio Castro assume como governador do estado do Rio de Janeiro. Notícias do dia voltam em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Neste sábado, agentes da 106ª Delegacia de Polícia Civil em Itaipava, em conjunto com a Patamo e P2 da Polícia Militar, prenderam um homem acusado de traficar drogas em Vila Rica. A prisão ocorreu na rua Antônio Almeida de Lima, na localidade de Vila Rica, em Pedro do Rio, no dia 1º de maio. O acusado foi observado comercializando entorpecentes por equipes que estavam disfarçadas em um carro descaracterizado na região. Logo que foi abordado, os policiais fizeram uma revista pessoal e encontraram com um suspeito uma tira de maconha prensada e R$ 484 em dinheiro. Diante disso, ele confessou o crime e permitiu a entrada dos agentes em sua residência. No local foram encontradas mais 20 tiras da droga. O homem foi preso em flagrante e levado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas. Um homem de 35 anos acusado de arrombar diversos estabelecimentos comerciais aqui em Petrópolis foi detido pela Polícia Militar. Apesar de negar os crimes, ele foi reconhecido por vítimas que prestaram depoimento na delegacia. O suspeito foi detido em uma casa no Quitandinha após denúncias anônimas. Em sede policial, as vítimas apresentaram imagens de câmeras de segurança que confirmavam os furtos, mas por já não estar mais no chamado período de flagrante, o bandido foi solto e responderá pelos crimes em liberdade. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a nova administração no estado do Rio de Janeiro. No último sábado, Dia do Trabalhador, o governador em exercício, Cláudio Castro, tomou posse e passou a ser oficialmente o novo governador do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro iniciou o primeiro pronunciamento no Palácio Guanabara neste sábado, após ser empossado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na cerimônia, realizada na sede administrativa do governo do estado, Castro se solidarizou com as cerca de 44 mil vítimas da Covid-19 no estado e enfatizou que o enfrentamento à pandemia segue como prioridade durante a gestão e disse ainda que vai trabalhar especialmente para quem mais precisa, para quem tem mais urgência, para os vulneráveis. Tomo posse hoje com a principal missão de olhar para todo o estado do Rio de Janeiro, mas especialmente para quem mais precisa, para quem tem mais urgência e para os mais vulneráveis. E esse é o nosso compromisso. O compromisso de levar um governo sério, austero, transparente e ético, para que aquelas pessoas que mais precisam e que são o nosso verdadeiro motivo de estarmos aqui possam ser beneficiados, que é a população mais pobre do nosso estado. E eu só vou descansar quando toda a nossa população estiver duplamente vacinada contra o Covid e contra a fome.
A Polícia Militar recebeu cerca de 1 milhão de litros de combustível que foi doado pela Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Estado de Polícia Militar vai receber 1 milhão de litros de etanol e gasolina fruto de operações de combate à sonegação fiscal realizadas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Essas ações apreenderam cargas do produto com irregularidades tributárias, como ausência de nota fiscal. As primeiras unidades que já receberam combustível nesta semana foram de rondas especiais e controle de mutirão, o 15º BPM e o 18º BPM Duque de Caxias e Jacarepaguá, respectivamente. Outras serão contempladas conforme determinação da corporação. O volume é suficiente para suprir as necessidades de abastecimento por cerca de 2 meses e meio e encher o tanque de cerca de 1.000 veículos, gerando uma economia de aproximadamente 3 milhões de reais para os cofres públicos. O armazenamento dos produtos apreendidos e a operação de entrega da doação contam com o apoio do Instituto Combustível Legal. Essa distribuição de combustíveis para a Polícia Militar é um excelente exemplo de como o combate à sonegação e às fraudes fiscais tem um único objetivo: destinar recursos para as políticas públicas, nesse caso, segurança pública. Então, todo combustível apreendido que não tem nota ou tem nota inidônea, a gente, depois de cobrar o contribuinte e isso não ser pago, a gente faz as devidas doações. Dessa vez são 1 milhão de litros de combustíveis para a polícia. Esse programa vai aumentar e a gente espera pelo menos 7 milhões de litros de combustível ainda em 2021. O combustível apreendido é resultado de ações de fiscalização intensificadas após a criação do programa Na Mira da Receita Estadual, que tem como objetivo intensificar o combate à sonegação fiscal, aumentando a arrecadação sem mexer na carga tributária. Desde o lançamento do programa, em outubro do ano passado, já foram realizadas ações, tanto em postos de combustíveis quanto contra organizações criminosas acusadas de transportar combustíveis sem documentação fiscal, bem como análises de dados de mais de 1.100 postos que deixaram de declarar os estoques de combustíveis na escrituração fiscal e ações específicas visando exigir o imposto devido, além de fiscalizações de caminhões que passam nas barreiras fiscais do Estado. A Receita Estadual não tem medido esforços no combate à sonegação e fraude fiscal. Prova disso é que o valor dos autos de infração dobrou desde que a gente chegou na Secretaria, fruto de um trabalho aguerrido e muito combativo aqui dos auditores da Receita Estadual. A Secretaria de Saúde informou que Petrópolis tem quase 20% da população vacinada contra a Covid-19 e mantém o índice acima das médias do estado do Rio de Janeiro, que é de 13,1%, e do país, que é de 15,2%. De acordo com a Secretaria de Saúde de Petrópolis, a estimativa de imunização para hoje era que pelo menos 2.800 pessoas fossem vacinadas contra a Covid-19, sendo 1.550 delas com a primeira dose e 1.241 com a segunda dose. Além disso, a cidade tem quase 20% da população vacinada contra a Covid-19 e mantém o índice acima das médias do estado do Rio de Janeiro, que é de 13,1%, e do país, que é de 15,2%. Dentre os 306.678 moradores da cidade, 60.474 foram vacinados, o que corresponde a 19,7% da população com a primeira dose da vacina já aplicada. Destes, 28.571 completaram o ciclo de imunização, recebendo também a segunda dose. No domingo, a vacinação teve continuidade e resultou em 128 pessoas vacinadas. Destas, 113 receberam a primeira dose e 15 receberam a segunda dose. No ponto de drive-thru de Itaipava, 38 pessoas foram vacinadas, sendo 33 com a primeira dose e 5 com a segunda. No Hipershopping, 79 idosos foram vacinados, sendo 69 com a primeira dose e 10 com a segunda dose. Equipes aplicaram ainda 11 vacinas referentes à primeira dose em integrantes de forças de segurança. E você vai ver depois do intervalo. Começam inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. Preço do leite sobe 2,3% em abril. Rede de atendimento do Cine é ampliada através da reabertura de um posto no centro do Rio. Fim de semana é marcado pela reabertura de parques municipais. O Notícias do Dia volta já.
A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. O preço do leite subiu 2,3% no mês de abril. Vale ressaltar que o aumento veio após o produto ter acumulado uma queda de 10,7% no primeiro trimestre do ano. Confira na reportagem de Poliana Fontinelli. O preço do leite captado em março e pago aos produtores em abril subiu 2,3% na média Brasil líquida. O valor chegou depois de ter acumulado uma queda de 10,7% no primeiro trimestre do ano. O número é recorde para um mês de abril e supera em 28,4% o registrado no mesmo período de 2020. Segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, a inversão na tendência do preço se deve a um cenário de oferta limitada de leite no campo. Normalmente, há uma redução no volume de chuvas a partir de março e, consequentemente, menor disponibilidade de pastagens, o que prejudica a alimentação do rebanho e a produção de leite. Assim, o avanço da entre-safra da produção leiteira se torna um fator de desequilíbrio entre oferta e demanda, o que leva a uma elevação de preços entre março e agosto. Porém, apesar de haver uma tendência de retomada dos preços do leite no campo, essa valorização deve acontecer de forma moderada. Hoje, a rede de atendimento do Sistema Nacional de Emprego foi ampliada através da reabertura de um posto no centro do Rio de Janeiro. Gerida pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e localizada no prédio do Ministério da Economia, a unidade vai oferecer serviços de intermediação de mão de obra, solicitação de seguro-desemprego e orientação sobre a carteira de trabalho digital. O posto estava fechado desde março do ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus e recebia uma média de 250 pessoas por dia. Com a reabertura, que seguirá protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a CETRAB espera realizar cerca de 80 atendimentos diários. Nesta fase inicial, o atendimento ao público para os casos de seguro-desemprego será feito com agendamento prévio, por meio do canal digital. Desde o início do ano, cerca de 11 mil pessoas foram inscritas nas unidades Cine do Estado. Cerca de 7 mil foram encaminhadas para entrevistas de emprego pela intermediação de mão de obra realizada nos pontos. Começaram hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos para o primeiro semestre deste ano. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na página do ProUni até às 11 horas e 59 minutos de amanhã, dia 4. E o resultado será divulgado na sexta-feira, dia 7. As bolsas remanescentes do ProUni são aquelas não preenchidas no processo seletivo nas duas chamadas regulares e também na lista de espera do programa. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O Ministério da Educação ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste semestre, o ProUni ofereceu no total mais de 162 mil bolsas. Vale ressaltar que as inscrições devem ser realizadas exclusivamente na página do ProUni até às 11 horas e 59 minutos de amanhã.
e o resultado será divulgado na sexta-feira, dia 7. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa e, nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos. A Prefeitura reabriu neste sábado, dia 1º de maio, os parques municipais. A notícia foi recebida de forma positiva por quem gosta de praticar atividades físicas ao ar livre. Após o anúncio, ficaram liberados à visitação pública o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava, o Parque Cremeri e o Parque Natural Municipal Padriquinha, na Avenida Ipiranga. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parnaso, que é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão federal, já estava aberto desde a última semana. A abertura dos parques públicos e privados havia sido facultada por meio de um decreto publicado no dia 17 de abril, mas, na ocasião, o governo municipal anunciou que os parques, atrativos e os centros culturais administrados pelo poder público permaneceriam fechados, buscando preservar a capacidade de atendimento do serviço de saúde no município. Mesmo com a abertura dos espaços, a Prefeitura alerta para a obediência às normas sanitárias, com a restrição de circulação de pessoas sem o uso de máscaras, o distanciamento necessário de 1,5 metro entre elas, além da vedação a qualquer tipo de aglomeração. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.